Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A vida cristã, ela é marcada pelo sobrenatural. A palavra sobrenatural significa algo que está acima do natural. O arrependimento, que é tanto uma resposta do homem, como também, por outro lado, uma ação divina, a obra do Espírito Santo. Ele não é algo normal ou natural. Quando a Bíblia diz que o Espírito nos convence do pecado, estamos falando de uma obra sobrenatural. Quando o homem experimenta a conversão e nasce de novo, Tito 3,5 chama isso de o lavar da regeneração do Espírito Santo. Quando recebemos uma nova natureza, isso não é uma obra normal. Às vezes a ênfase que damos ao sobrenatural é apenas quando uma oração é extraordinária ou imediatamente respondida. Quando o milagre se manifesta de forma visível na nossa frente. De repente a gente empolga e diz, isso é o sobrenatural. Eu diria, não, isso também é o sobrenatural. Nós precisamos pensar essa vida do sobrenatural envolvendo todas as áreas, inclusive viver uma vida de vitória sobre o pecado. Porque se você acha que vai vencer o pecado com as suas forças, com os seus recursos, com a sua capacidade, você está mais do que enganado. Nós só podemos viver uma vida de santidade, consequentemente de intimidade profunda com Deus. Porque sem santidade é impossível viver nesse lugar de intimidade se entendermos os recursos que Deus nos disponibilizou. Então nós começamos com uma declaração aqui no versículo 16 sobre andar no Espírito. Esse andar no Espírito é uma ordem, um imperativo. Quando a palavra de Deus está falando a respeito de andar no Espírito, eu e você precisamos entender exatamente que isso, além de uma ordem da parte de Deus, é também um recurso disponibilizado pelo próprio Deus. Para quê? O texto diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu e você precisamos entender que existe uma vida dia a dia de relacionamento com Deus, que é marcada pela manifestação daquilo que é além do natural, além dos recursos meramente humanos e naturais que eu e você temos ou carregamos em nós mesmos. São recursos divinos que nos foram disponibilizados por Deus, pelos céus, para que eu e você possamos viver de uma forma diferente. E uma das primeiras coisas a ser destacada é exatamente isso, que nós podemos viver num lugar de vitória, de manifestações ou conquistas que são sobrenaturais. Agora, quando chegamos no verso 25, vemos uma ênfase aqui em Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu acredito ser importante questionar qual é a diferença entre se vivemos no Espírito, andemos também. A expressão vivemos, eu acredito que ela fala do novo nascimento, da experiência de conversão. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A vida de Deus nos é comunicada no momento do novo nascimento, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, passamos a viver pelo Espírito. Em Efésios 4:17, ele começa falando a respeito da maneira como devemos andar, que não pode ser como a dos gentios. Quando ele fala da maneira de andar, ele não está falando da ginga, do balanço do corpo. Ele está falando da forma como nós nos comportamos, como nós nos conduzimos no caminho. E uma das coisas que eu quero apresentar para você é que há uma diferença entre a experiência de conversão e a expectativa que Deus tem a respeito de mim e de você sobre como nós vamos caminhar. Então eu quero destacar que andar no Espírito é tanto uma ordenança por um lado, como também por outro, um recurso
para vencermos a carne e o pecado. Até porque Deus não pediria nada de mim e de você que Ele não nos desse a condição ou a capacidade de poder cumprir. Ele seria injusto se pedisse de mim e de você, sede santos como eu sou santo, sem nos dar os recursos sobrenaturais para isso. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou fazer uma pausa. Pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, considere o poder de Deus. Não estamos falando de algo natural. Em segundo, nos foram concedidas, não serão, já foram concedidas, disponibilizadas, ofertadas, doadas da parte de Deus. Não algumas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu e você podemos viver uma vida cristã diferenciada, não por causa do esforço, não por causa do nível de dedicação mera e simplesmente, mas porque Deus disponibilizou recursos sobrenaturais para que eu e você possamos viver dessa forma. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Obviamente ele está falando a gente convertido. Ele está dizendo que Deus nos deu preciosas e muito grandes promessas. Ele não chama nem só de grande, mas de muito grande. Quais são essas promessas? Aquelas que dizem respeito ao lugar onde eu e você podemos viver, manifestando a santidade de Deus, vivendo em comunhão com Ele e escapando dessa forma, por participar. A expressão coparticipante significa participar juntamente com. Participar do que? Da natureza divina. O novo nascimento nos proporciona acesso a uma nova natureza. Ele não apresenta a ideia aqui de que já está tudo resolvido. Ele até usa a expressão para que vocês se tornem. Não significa que eles não estavam participando em nenhum nível, mas significa que não estão, obviamente, vivendo isso de forma plena, completa. É algo no qual eu e você não apenas podemos, mas devemos crescer, experimentar a natureza de Deus. Há uma nova natureza que nos foi disponibilizada em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, a expressão ali, nova criação. Ele diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Às vezes a gente só pensa em termos de pecado. A culpa foi removida, os pecados foram perdoados e agora há uma nova vida. Não, é mais do que isso. É mais do que Deus apenas ter removido o que de ruim carregávamos. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo, significa uma realidade completamente nova. E nessa nova realidade, eu e você podemos participar da natureza de Deus. No entanto, quase sempre que estamos falando sobre o assunto de santidade, transitando nessa doutrina da santificação, eu costumo enfatizar que o novo nascimento não eliminou a velha natureza, embora nos deu acesso a uma nova. Isso é muito claro quando Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz assim, dos versículos 22 ao 24, ele está escrevendo a gente nascida de novo, a cristãos, e ele diz: quanto à maneira antiga de viver, aqui sim ele se refere à vida pregressa, antes da conversão. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que eu e você precisamos entender que mudança de natureza, embora tenha sido algo que Deus nos disponibilizou, requer de mim e de você uma decisão. O texto obviamente está dizendo que nós é que temos que deixar de lado. As traduções mais antigas dizem: vos despojeis. Essa palavra traduzida despojar significa tirar do caminho, remover. Eu e você somos responsáveis por colocar de lado a velha natureza e nos revestimos, nos apropriamos de uma nova natureza. Eu acredito que um conceito equivocado que tem atrapalhado muita gente é a ideia de que se nascemos de novo e acessamos a nova natureza, a natureza divina, significa que a velha foi automaticamente eliminada. E isso causa não apenas confusão, mas muita decepção. Todo momento estou esbarrando em gente que normalmente nós classificamos como desviados. Alguém que um dia teve uma experiência com Cristo, caminhou na presença de Deus e hoje está distante. E muitas vezes quando começa a falar de Jesus, você encontra todo tipo de desviado, tem aquele revoltado, tem o ferido, mas a maioria deles
São aqueles que os olhos se enchem de lágrimas. E quando você está falando, é evidente que existe ali saudade de um tempo de boas experiências. E quando eu vejo a reação dessas pessoas, eu normalmente digo, se era tão bom aquilo que você viveu com Cristo, por que é que você abriu mão disso? E quando estou me dirigindo a esse grupo dos que têm saudade dessas boas experiências, a maior parte do tempo, sabe qual a resposta que eu ouço? Eles dizem, porque em algum momento eu duvidei da minha experiência de conversão. Eu digo, mas por que você duvidou da sua experiência de conversão? E a maioria deles diz o seguinte, porque eu ainda tinha vontade de fazer as coisas ou algumas coisas que eu fazia antes da conversão. Alguns já disseram, tive vontade de fazer coisas que nem antes da conversão eu sentia tanta vontade. Então eu duvidei da minha experiência. E às vezes a minha vontade dá quase um desespero, né? Quase voar no pescoço, chacoalhar e dizer, quem foi que te disse que você não sentiria vontade dessas coisas? Porque muitas vezes essa ilusão de uma transformação instantânea ou automática nos coloca numa posição delicada. E normalmente eu gosto de recapitular essa ideia. O novo nascimento nos trouxe uma nova natureza, sem necessariamente eliminar a velha. Outro dia alguém falou, misericórdia, pastor. Se o novo nascimento não eliminou a velha natureza, qual o lucro de trazer a nova? Eu falei, é que antes você era escravo da velha natureza. E agora com a nova, apesar dela não necessária ou automaticamente ter eliminado a velha, ela te dá o poder de subjugar a velha e viver pela nova natureza. Romanos 5 diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. E ele não prefigura Cristo no sentido de ter falhado. Ele prefigura Cristo porque ele foi um cabeça de raça. No entanto, ele falhou na sua missão. Foi criado segundo a imagem de Deus. Deveria, como toda a lei da criação que foi estabelecido para os vegetais, para os animais e para o homem, reproduzir segundo a sua espécie. Ele deveria ter gerado seres semelhantes a Deus, assim como ele era. Mas ao pecar, ele não apenas se distanciou de Deus, ele maculou, ele deformou a própria natureza, ele se torna um molde deformado daquilo que Deus queria produzir. Quando Deus enviou Jesus, Jesus não veio só perdoar pecados. Jesus veio gerar aquela raça com a qual Deus sonhou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O sonho de Deus para o homem nunca envolveu o pecado. Como o primeiro cabeça de raça falhou, Deus diz, eu tenho que levantar um outro. E quando Jesus começa a ensinar em João 3 sobre novo nascimento, ele está falando sobre como ele, o novo cabeça de raça, iria reproduzir uma nova raça semelhante a ele, que manifestava a imagem de Deus e não tinha nenhum vínculo com o pecado. Então é disso que o autor está falando. Olha os versos 48 e 49 de 1 Coríntios 15. Ele diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Não há nada tão central no Evangelho como esse plano de Deus de nos tornar semelhantes a Jesus. E não há nada tão específico sobre a obra do Espírito Santo como esse alvo final. Segundo aos Coríntios 3,18 diz que Ele, o Espírito, nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. A maior ênfase dos pentecostais, dos carismáticos, e não estou falando isso com nenhum desrespeito, amo andar nesse círculo e faço parte dele, mas infelizmente a maior parte da ênfase do sobrenatural ligado ao Espírito Santo é sobre dons e milagres. E nós não reconhecemos que é uma provisão sobrenatural para ser semelhante a Jesus. Andar no Espírito significa, portanto, não andar na carne. E para entender isso um pouquinho melhor, vamos voltar na questão da natureza. Pastor, que ideia é essa de ter as duas naturezas? Principalmente quem prega muito a realidade da nova criação, justificação, enfatizando a nova criação, às vezes não gosta de ouvir isso, mas não é um raciocínio difícil. Como eu e você nos tornamos semelhantes a Adão? Por nascimento. Quando Jesus fala de nascer de novo, ele está falando de alguém que já nasceu a primeira vez. E quando nasceu, nasceu segundo a carne. Quando ele fala do novo nascimento, ele mostra que é diferente da primeira experiência. Nicodemos questiona Jesus, o senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar lá no ventre da minha mãe, está em João 3, você pode ler melhor depois. O senhor está querendo dizer que eu tenho que voltar no ventre de mamãe e ser dado à luz de novo? Jesus diz, não, o que é nascido da carne é carne. Ele diz, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é algo que acontece na dimensão espiritual, não natural.
Então significa que quando eu e você viemos a esse mundo, já chegamos nele com a natureza adâmica. Mas quando nascemos de novo e recebemos a nova natureza, ela veio no nosso espírito. Agora pergunta, o dia que você se converteu, seu espírito desencarnou, abandonou seu corpo para viver de forma imaterial por aí? Não. Então o seu espírito com a nova natureza, a natureza de Deus, está vivendo dentro dessa estrutura chamada carne, como se fosse uma gaiola, aonde está a velha natureza. Então no seu espírito você passou a ter a nova natureza, na sua carne você carrega a velha. Paulo escreve aos Gálatas e diz, eles são opostos entre si, e o pau está quebrando entre as duas naturezas. Quando ele diz o espírito milita contra a carne milita, luta, batalha, guerreia, briga, chama como você quiser. Ele mostra que o tempo todo há uma disputa. Qual o propósito dessa disputa? Paulo diz em Gálatas 5,17, para que não façais o que quereis. As duas naturezas estão tentando assumir o controle da vontade. Agora, o que eu e você precisamos entender é que optar, escolher andar no Espírito é nossa responsabilidade. Embora seja uma ordem de Deus, eu e você decidimos corresponder com isso ou não. Embora seja também um recurso de Deus, eu e você precisamos decidir acessar ou não esse recurso. E isso é nossa escolha e responsabilidade. Receber a nova natureza, embora não signifique que ela assuma o controle de forma instantânea ou automática, nos dê uma provisão para que a gente não mais seja escravo do pecado. O Evangelho, além de nos livrar da condenação do pecado, ele também nos livra do poder do pecado. Ele nos dá a capacidade de evitar pecar. Isso é boa notícia. Agora, para que a gente ande nesse lugar, nós precisamos de um recurso indispensável. No versículo 3 ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.